vai ser lá. E o baile do tênis. Bota o copo pro alto, vamos beber. Dia 14, Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de E no dia 15, aniversário de Limeira, Gustavo Mioto. coração. Receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. E a Rock. You get to hear me now. Garanta seu ingresso antecipado com desconto no cartão em até 6 vezes sem juros. Vendas online guicheweb.com.br. Informações no Facebook do Rodeio de Limeira ou pelo WhatsApp 999353077. Rodeio de Limeira 2018, de 6 a 15 de setembro. Promoção exclusiva Educadora, a rádio oficial do Rodeio de Limeira. Educadora. Prepare-se! Está chegando a promoção do açaí, que vai deixar você feliz da vida. E começa neste sábado a partir das 6 horas da manhã. Você vai se surpreender com ofertas inacreditáveis e a maior premiação da história do açaí. É imperdível! Além de economizar, você pode ganhar milhares de prêmios. Então não fique de fora. Neste sábado, corra para o açaí mais próximo de você e surpreenda-se. Promoções autorizadas pela Cefel. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Educadora. A Unimed Limeira sabe que a vida é feita de bons momentos e quer te ajudar a evitar que o cigarro acabe com isso. Se você é cliente Unimed, venha fazer parte do curso gratuito de combate ao tabagismo. Informações e inscrições pelos telefones 3446-8940 ou 3446-8960. Combater o fumo e buscar mais qualidade de vida. Esse é o plano. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. O prazo para o recadastramento semestral para o transporte escolar de Limeira termina nesta sexta-feira, dia 31 de agosto. Até o momento foram recadastrados 195 motoristas dos 309 que fizeram o procedimento no primeiro semestre. A fiscalização ocorre na Avenida Maestro Xixiri, ao lado da portaria da Prefeitura, das 9 às 10 da manhã e das 2 às 3 da tarde. Os selos de identificação dos veículos regularizados neste semestre será na cor amarela. Os itens verificados durante a vistoria são a aparência externa, para-brisa e vidros, estado dos pneus, bancos e assoalho, cintos de segurança, travas de segurança, registros de dados como velocidade e distância percorrida e também extintor de incêndio. Também é exigido um adesivo informando a quantidade de lugares do veículo e o número de prefixo em local visível. Para realizar o recadastramento, o motorista deve comparecer com original e cópia da vistoria do veículo, cópia do documento do veículo, cópia da carteira de habilitação, prontuário da carteira de habilitação e atestado de antecedentes criminais, que pode ser acessado pelo site da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem.
Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. São 11 horas e 40 minutos agora. 11 horas e 41 minutinhos entrando no ar. Colóquio aqui pela Educadora na manhã desta sexta-feira, 31 de agosto de 2018. O Colóquio, um debate de pensamentos, ideias e debate, às vezes polêmico, às vezes o bicho pega aqui entre mim e Caio Bortolã, que já está por aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta sexta-feira. Tudo bem com Vossa Senhoria? Tudo bem. Então tá bom. E com o senhor, tudo bem? Comigo também tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso, tudo lindo, Ivan, maravilhoso, tudo bonito. Nós podíamos criar um concurso cultural do colóquio. Eu acho que você tá muito cultural. Vamos falar de política, pô. Nós podíamos pedir Falar à de nossa política. audiência que criasse frases sobre o colóquio. Ontem falamos aqui sobre o Ou Avena, então- hoje você vem com cultural. Ou então a nossa audiência poderia criar uma musiquinha sobre o colóquio. Uma musiquinha sobre o colóquio. É. Olha, colóquio. Um jingle. Nós queremos, minha gente, nós queremos um jingle para o colóquio. Que sirva como uma vinheta de abertura para o colóquio. Até porque no Brasil inteiro não tem outro programa chamado... Só a Educadora tem colóquio e só a Educadora tem, no Brasil inteiro, não há nenhum outro programa chamado colóquio. Esse nome horroroso que você arrumou para essa passagem de horário. Eu gosto do nome, não fala assim que eu gosto do nome colóquio. Colóquio é um bom programa, mas o nome... Poderia ser pior. Você fala assim, o colóquio... Poderia ser pior. Eu poderia ter denominado esse nosso debate aqui de introito. Pior. Poderia ser pior. Muito pior. Você já imaginou, em vez de colóquio, introito? Tô olhando pro monitor, como tá feio o meu cabelo, hein? Ai. Ainda tenho alguns fios na minha cabeça, mas como tá feio o meu cabelo. Como é difícil deixar em ordem o meu cabelo. É. Você é um cara preocupado com a sua Ivan, estética, né? não cara? sou, como é o Dandan, que chegou na técnica, agora torcedor do Palmeiras, mas fosse torcedor do Palmeiras, estaria hoje pé da vida. Pé da vida com o Felipe Melo. Não, manda... 20 cartões... Manda lá pra Vila Belmiro. 20 cartões num ano. Manda pra lá. Do seu Felipe Melo. Estaria pé da vida com o senhor Daverson e estaria preocupado com essa postura repetida do Filipão. Filipão parece aquela tia gorda, né? Na beira do campo, com aquele agasalho azul calcinha, né? Parece que tá de pijama na beira do campo. Mas o Palmeiras tem time para passar por cima do Cerro Porteño. Tinha que ter ganhado ontem por 5, 6 a 0. Cerro Porteño é do Paraguai, né? Cerro Porteño do Paraguai. Palmeiras é o melhor time do Brasil, tem o melhor elenco do Brasil, é o favorito para ganhar a Libertadores. O Palmeiras deixou difícil um jogo que era muito fácil. Tomou um sufoco, cara. Tomou um sufoco. Nossa, que sufoco que tomou o Palmeiras. O Cerro Porteño finalizou 20 vezes na partida, o Palmeiras finalizou 6. E o Palmeiras, o sub-17 do Palmeiras é melhor do que o time principal do Cerro Porteño. Mas o Palmeiras... O Palmeiras poderia ter passado por cima do Cerro Porteño. Aquele cara não chutou pro gol, não. Não chutou pro gol. Aquele cara foi fazer um cruzamento. Mas foi gol.
E o Cerro esteve muito perto de vencer a partida por 2-0 e se leva para os pênaltis. Olha, quase. E se o Palmeiras perde nos pênaltis? Quase fez 2-0. Será que o palmeirense vai continuar aplaudindo o Felipe Melo? Até quando o palmeirense vai continuar aplaudindo o Felipe Melo? O Wilson Barnini tava fulo da vida aqui, pistola, como se diz hoje, né? Tava pistola aqui com o Felipe Melo. Eu digo para vocês, mandem para Vila Belmiro. Eu acho que o Felipe Melo é um bom jogador. Pro futebol brasileiro de hoje, Felipe Melo é um bom jogador. Faz mal para o Palmeiras. O Palmeiras não precisa do Felipe Melo. O Palmeiras contratou o Felipe Melo, parou de ganhar. O Palmeiras vinha numa ascensão, depois de quase cair pela terceira vez em 2014. 2015 foi campeão da Copa do Brasil, 2016 foi campeão brasileiro, contratou o Felipe Melo, não ganhou mais nada. Eu acho que compensa o custo-benefício. Que custo-benefício? Ele pode, 20 cartões ele pode, em um ano. Então, ele pode, de repente, arrumar uma confusão como essa que ele arrumou ontem, uma situação, né? Como que ele arrumou ontem, de quase desclassificação do Palmeiras. 3 minutos do primeiro tempo, esse desequilibrado quase quebra a perna do jogador do Paraguai. Tá sujeito a isso. Agora, eu acho que o custo-benefício compensa o Felipe Melo. Ele é um jogador, ele é aquele jogador que combativo, que problemático, ali na zaga, que sabe sair jogando, confusão. Tem uma boa qualidade. Bom, problemático mas quase eliminou. Já eliminou num lance semelhante à seleção brasileira numa Copa do Mundo e quase eliminou o Palmeiras ontem. Jogo facílimo para o Palmeiras. Agora, o Filipão não pode, com 10 minutos do segundo tempo, tirar o centroavante e colocar um volante. O Filipão não tem banco de reserva. O time tava tomando sufoco. O Filipão tem sofá de reserva. O Palmeiras tem um elenco, custou R$1 bilhão. Esse time do Palmeiras atual. Desde que o Paulo Nobre assumiu e depois a tia Leila. R$1 bilhão. O Palmeiras tinha que ter atropelado, tinha que ter feito em casa o que fez no Paraguai. No Paraguai atropelou o Cerro Porteño. E eu não sou palmeirense, hein? Não sou palmeirense. O Palmeiras deveria ter sobrado em campo ontem e perdeu. Foi a primeira derrota do Palmeiras, mas levou o Corinthians, que é muito mais fraco que o Palmeiras. Ganhou, mas não levou. E eu acho que o Palmeiras segue como favorito. Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro são os brasileiros que permanecem na Libertadores. Bons times, considerando-se a fraqueza técnica, não é? Do mercado local e da América do Sul. Eu acho que Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro devem brigar até o final com um leve favoritismo para o Palmeiras nessa Libertadores. Caio Bortolã, o que você achou do primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita, entre aspas, no rádio? É difícil avaliar, não é, Ivan? O Geraldo Alckmin chegou a acompanhar alguma coisa? Aliás, vamos dizendo que nós transmitiremos o colóquio ao vivo em todas as plataformas, no rádio, na internet, no celular, nas redes sociais, até meio-dia. 1 minuto antes do meio-dia, daqui a 12 minutos, portanto, nós encerraremos o colóquio para o início da propaganda eleitoral no rádio. Mas nós continuaremos ao vivo nas outras plataformas. Até meio-dia e 25, quando aí nós encerramos o colóquio para iniciar o Educadora meio-dia em todas as plataformas, no rádio e nas plataformas digitais. Então nós temos o nosso colóquio começando mais cedo e seguindo até meio-dia e 25, do meio-dia ao meio-dia e 25, só nas plataformas digitais. Quero dizer o seguinte, você pode continuar curtindo e compartilhando esta transmissão ao vivo do Educadora Meio-Dia. Gustavo, coloca aí, por favor, as imagens dos kits para banheiro. 2 kits para banheiro, lindos kits para banheiro, da Casa das Torneiras. Casa das Torneiras. Dá de presente a audiência do programa para quem curtir, para quem compartilhar. Pode curtir à vontade, pode compartilhar com quantas pessoas você quiser em modo público, naturalmente, e comentar a transmissão ao vivo do colóquio. É só dizer, eu quero. Na semana que vem, na próxima sexta-feira, nós realizaremos aqui na Educadora, em todas as plataformas, por óbvio, o sorteio dos kits da Casa das Torneiras, que você vê aí, é o rádio com imagem, você nos ouve e vê. Sortearemos na semana que vem, neste colóquio da Casa das Torneiras, neste colóquio do Magazine Luiza, Vem Ser Feliz, do Magazine Luiza, a partir da próxima segunda-feira, neste colóquio do Açougue do Marquinho, e de quem mais? Da Sono Colchões, que está chegando hoje ao colóquio
na Educadora. Você me perguntou de horário político, Ivan? Eu perguntei se você teve oportunidade de acompanhar alguma coisa, de ouvir alguma coisa. Eu ouvi. Que avaliação você faz desse primeiro dia? Porque eu ouvi muito pouco. Eu ouvi duas inserçõezinhas, dessas inserções rápidas, né? Uhum. O horário, propriamente, eu não ouvi, porque eu estava aqui no programa, naquela hora, apresentando o programa, eu não ouvi. Mas eu no rádio do carro, ouvi duas inserções, assim, que eu não gostei nem um pouquinho. Tecnicamente, elas são muito bem produzidas. Não, Geraldo Alckmin... A mensagem em si de uma pobreza que Deus me livre. Leva vantagem de ter mais tempo de televisão e rádio. O Jair Bolsonaro leva vantagem de estar falando o que as pessoas entendem. Isso é fundamental, não é, Ivan? O tal discurso direto. Você tem de falar o que o seu público vai entender. Uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais técnica, talvez não convença o eleitorado. Saiu há pouco, Ivan, uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, referente apenas a municípios no estado de São Paulo. Porque sempre que nós divulgamos pesquisas que são feitas por institutos e que são registradas no Tribunal Superior Eleitoral, há pessoas que criticam a simples divulgação das pesquisas. O fato é que em São Paulo, nós vamos dar os números daqui a pouco no Educadora Meio-Dia, aliás, podemos dar os números até agora, desconsiderando, evidentemente, o restante do Brasil. O Instituto Paraná Pesquisas, a pedido da Jovem Pan, fez uma pesquisa no estado de São Paulo e os números apenas, por favor, antes que as críticas sejam feitas, e os números apenas no estado de São Paulo, antes que nos ataquem, porque esse pessoal do Bolsonaro é bravo, hein? O pessoal do Bolsonaro é bravo, ataca, é mais bravo, é mais agressivo que o pessoal do PT. Então, pesquisa entre os presidenciáveis, cenário sem o Lula. Pesquisa que foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido da Jovem Pan, realizada em 85 municípios do estado de São Paulo. Lidera a pesquisa no cenário sem o Lula. Jair Bolsonaro com 23,1% da intenção de voto em São Paulo. São Paulo tem o maior colégio eleitoral do Brasil. Ele é seguido por Geraldo Alckmin, com 17%. Pela margem de erro, apenas no estado de São Paulo estariam empatados Bolsonaro e Alckmin. Você tira 3% do Bolsonaro, ele vem a 20%, você põe 3% no Alckmin, ele vai a 20% também, empate técnico. Ah, mas na margem de erro, o Bolsonaro pode chegar a 26%. Pode, minha gente. Calma, minha gente. São dados do Instituto Paraná Pesquisas. A Marina Silva teria, segundo a pesquisa, em São Paulo, 11% da intenção de voto. Fernando Haddad, que já aparece como candidato do Lula, inclusive na campanha política, no programa eleitoral, ele já aparece como candidato do Lula, com 7,3% da intenção de voto, empatado com o Ciro Gomes, que tem 3% da intenção de voto, seguidos pelo Álvaro Dias, com 3,5%. Este é o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, que mostra também o João Amoedo, do Novo, e o Henrique Meirelles, do MDB, com 1,3%. Os demais candidatos marcam menos de um ponto percentual. Outros 6,6% disseram estar indecisos e 17% não optam por nenhum candidato, segundo o levantamento. Com Lula no cenário, atenção, eu vou repetir, Instituto Paraná Pesquisas, pesquisa encomendada pela Jovem Pan, com Lula no cenário, lidera a pesquisa Jair Bolsonaro, 21,9%, seguido pelo Lula. Aí é praticamente um empate, 21,8%. Aí aparece em terceiro o Alckmin com 14,9%, a Marina com 7,8%, e o Ciro Gomes com 5,8% e o Amoedo com 3,4% na pesquisa com o Lula. Dados divulgados pela Jovem Pan de um levantamento feito entre os dias 25 e 30 de agosto, registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 08470/2018. Este é o levantamento no primeiro dia da propaganda eleitoral, portanto, sem os reflexos da propaganda eleitoral, mostrando Bolsonaro em primeiro em São Paulo. Vamos considerar o cenário sem Lula, né?
Porque é o que tudo indica, o Lula não será mesmo candidato. Bolsonaro liderando com Lula e sem Lula. No estado de São Paulo, o Alckmin empatado tecnicamente com o Bolsonaro no cenário sem Lula no estado de São Paulo. Vale dizer que há outros 25 estados brasileiros. Sim, não, mas esse cenário é importante. A serem pesquisados. Esse é o cenário de São Paulo, que mostra o que as outras pesquisas têm mostrado, não é, Ivan? O Bolsonaro... mas aí tem um detalhe. São Paulo... 20 e poucos % né? Mas liderando. É o maior colégio eleitoral do país. A intenção de voto. É o maior colégio eleitoral do país, mas é um dos mais conservadores também. Tradicionalmente, um eleitor conservador, né? Um eleitor, tradicionalmente, aquele eleitor de direita, mais de direita indo mais assim para o lado do Bolsonaro do que para cá, né? Então, esse resultado é interessante porque até as crianças da creche Chapeuzinho Vermelho sabem que o Lula não vai ser candidato, né? Até as crianças da creche Chapeuzinho Vermelho já estão sabendo isso. Faz tempo que eles estão sabendo isso. Mas isso mostra... Lula, que por sinal está preso, é condenado, político preso, está na cadeia. E isso reforça, mais uma vez, o fenômeno eleitoral que esse cara é, né? Porque empatar com o Bolsonaro, num estado como o estado de São Paulo, de eleitores tradicionalmente conservadores, eleitores de um voto tradicionalmente conservador, empatar com o Bolsonaro no estado de São Paulo, esse cara realmente é um fenômeno. Só que você tem que considerar o outro cenário, porque até as crianças da creche Chapeuzinho Vermelho sabem que ele não vai ser candidato. Tem perguntas... Mas que ele é um fenômeno, Tem perguntas que devem ser respondidas. Primeiro, vai ter segundo turno? Ou um candidato vai ganhar no primeiro? Ou uma candidata vai ganhar no primeiro? Ao que parece, vai ter... Por aquilo que está aí, tem segundo turno. Ao que parece, vai ter mas aí é só turno. São Paulo, né? Segunda pergunta, que peso terá São Paulo nas disputas? Porque São Paulo é o território do Geraldo Alckmin e do Jair Bolsonaro. Alckmin foi governador de São Paulo 4 vezes e o Bolsonaro, aquelas imagens que nós vemos do Bolsonaro sendo levantado nos ombros, sendo jogado para cima, aquela coisa toda acontece no estado de São Paulo. Aquelas imagens, em geral, são no estado de São Paulo. Você não vê imagem daquele tipo com Bolsonaro no ombro de alguém, por exemplo, no norte e no nordeste. Então, que peso vai ter São Paulo para a composição da votação? O peso que São Paulo sempre teve. São Paulo tem, como você disse, o maior colégio eleitoral. Quem sair vencedor aqui tem grande chance. Tá bem, só que o PSDB venceu. No resto do país. O PSDB venceu a última eleição no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste e perdeu a eleição no Norte e no Nordeste. Como é que está o Norte e o Nordeste? Com quem está outro estado? Com quem está aquela região? Aí, de repente, um outro estado desequilibra a coisa, que foi o que aconteceu entre Aécio e Dilma. Sim. Que o Aécio perdeu no estado dele, Minas Gerais, que é outro colégio eleitoral importante, perdeu a eleição, pô. Agora, como é que você define isso agora no momento? As pesquisas eleitorais não vão apontar isso no momento. É uma equação muito difícil de ser feita. Lula lidera, mas também lidera a rejeição. Lula tem quase 40% no Brasil e 20% em São Paulo. É muita coisa. E a quantidade de indecisos ainda? Quantidade de indecisos e que não votam em ninguém ou que votam no candidato ninguém ultrapassa, segundo a pesquisa Paraná Pesquisas, o número das pessoas que não votam em ninguém ou que não se decidiram ainda chega a 25%. O Bolsonaro lidera as pesquisas com 23%. Portanto, quem lidera as pesquisas é o candidato ninguém. Estou roubando uma frase aqui, uma expressão melhor, da Natuza Neri, comentarista política da Globo News. Quem lidera a pesquisa? O candidato ninguém, que tem 25%. Não é o Bolsonaro, não é o Alckmin, não é o Ciro, não é a Marina. Pois é. E esses caras vão mudar o rumo da eleição, hein? Esses caras vão mudar o rumo da eleição. Esses caras que eu digo aqui, nesse português assim mais, né? Mais achincalhado, esses caras que eu digo são os indecisos. E aqueles pesquisas... que porventura... E também tem aqueles que dizem hoje que não vão votar. E que vão fazer voto útil, provavelmente. Mas que... o que aconteceu? Nós temos de encerrar, hein? Nós temos de encerrar para começar o horário político. Você tem mais 30 segundos para concluir. E aí nós continuamos na internet, no Facebook, no YouTube. Eu concluo dizendo que a eleição está em aberto. Vamos entrar com a trilha e aguardar o início da propaganda eleitoral. E a nossa audiência, por favor, continue conosco.
Você que está no rádio, agora vá para o Facebook ou vá para o YouTube educadora.tv, vá para o portal educadora.am ou então no aplicativo, que você continuará por mais 25 minutos nos ouvindo e vendo. Você no rádio que quer continuar com a propaganda eleitoral, continue. E você que porventura desligar o rádio agora, ligue novamente daqui a 25 minutos. Aí a gente perde o áudio, né? Muito bem. Voltamos? Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todos que continuam conosco neste colóquio agora digital, Ivan. Agora eu sempre fui digital. Na internet. Você que é analógico, agora é só digital. Eu sou meio analógico, meio digital. Um pouquinho analógico, um pouquinho digital. Eu sou digital, Ivan. Eu sou digital. O mundo nem digital é mais, o mundo é pós-digital. Já deve ter avançado para um outro estágio do desenvolvimento tecnológico. Bom, então a questão da pesquisa é essa, Ivan. A questão da pesquisa é essa. É mais um retrato, né? É mais um retrato que nós temos aí, de todos esses que foram feitos recentemente, da situação, momento atual. Como você disse, essa pesquisa não apanhou ainda, porque afinal de contas está começando hoje a campanha eleitoral, entre aspas, gratuita, não apanhou ainda qualquer influência que porventura tenha a campanha eleitoral na pesquisa. Vamos aguardar para ver, Caio. Eu acho que essa coisa vai ficar até o último momento, vai ficar meio... dividir. O que você acha da gente dividir por itens? O quê? Falar agora na internet, a gente pode falar de um por um, de acordo com essa pesquisa. Vamos começar falando do Lula? Quais são as dúvidas que circundam Luiz Inácio Lula da Silva? Lula será candidato? Não. Não, também acho que não. Não. Lula vai ser solto até a eleição? Não vejo como. Também acho que não. Lula transfere voto para Fernando Haddad? Transfere, só não se sabe quanto. Né? Lula transfere para Fernando Haddad os seus quase 40%? O total de votos dele? Não. Não transfere, não. Quantos por cento dos seus votos o Lula transferirá para Fernando Haddad? Boa pergunta. Sabe por que eu estou perguntando, Ivan? Boa pergunta. Porque o que diz o eleitor do Bolsonaro? Já ganhou, Bolsonaro vai ter 80% dos votos, não é isso que o eleitor do Bolsonaro diz? Vai ter 90% dos votos, vai ganhar no primeiro turno. Pelas pesquisas, o Bolsonaro vai para o segundo turno, certamente. Agora vai com quem? Porque se o Lula transferir prestígio e votos ao Fernando Haddad, o segundo turno terá Bolsonaro e Haddad. Você concorda? Se houver a transferência do Lula... A transferência total não tem dúvida. Você concorda que é possível até que o candidato do PT termine em primeiro o primeiro turno? Se houver essa transferência total, mas isso não acontece, Caio. Você sabe que não. Não há na história da política nacional nenhum candidato que tenha transferido todos os seus votos. Vou pedir ao Gustavo a gentileza de cortar nosso monitor aqui, Gustavo. Corta nosso monitor aqui, porque no monitor nós temos a propaganda política, isso. Então, como a gente faz ao vivo e sem roteiro e sem texto, nós vamos embaralhar as nossas falas com as nossas ideias, com o áudio que vem aqui para o estúdio da propaganda política. Então, pode seguir, Ivan. No passado nós temos, em várias eleições no passado, nós temos histórias de candidatos que lançaram um sucessor e desconhecido. Por exemplo, nós tivemos aqui no estado de São Paulo o Fleury. O Quércia, que lançou o Fleury. O Maluf, que lançou o Pita. O Quércia lançou um ilustre desconhecido para enfrentar o Paulo Maluf, que era outro fenômeno. Né? Era outro fenômeno, tinha torcedores fanáticos, como tem o Bolsonaro. Né? O Maluf tinha o malufista, o PT, mais do que o petista, tem o lulista, que é um torcedor fanático do Lula, né? O lulopetismo, o lulismo. E agora o Bolsonaro tem os bolsonaristas. Getúlio no caso de presidência da República, Getúlio elegeu o seu sucessor ou seu indicado, né? Então, agora, essa taxa de transferência de votos, essa proporção de transferência de votos, nunca se deu, em caso nenhum, nunca se deu assim na totalidade. Se fosse se dar na totalidade, você podia contar o Haddad como eleito, né? Porque o que as pesquisas de opinião apontam é uma ampla vantagem do Lula sobre qualquer outro candidato. Né? Ou a grande Mas isso não vai dúvida acontecer. Que nós temos aqui em Limeira é a seguinte:
O Murilo Félix teve quase 30 mil votos para prefeito. É outro caso que a gente pode usar. E quase foi ao segundo turno. Faltaram poucos votos para que ele fosse para o segundo turno contra o Mário Botion. Provavelmente perdesse a eleição porque a cidade toda iria abraçar o Mário Botion. Ou pelo menos aqueles mais de 70% que não queriam a volta do Silvio Félix abraçariam, fariam voto útil, votariam no Mário Botion. O que pode, inclusive, ter acontecido no primeiro turno. Porque o Mário Botion não tem 70 mil votos. O Mário Botion tem 30 mil votos, 35 mil votos. Naquela circunstância, ele recebeu muito voto útil de quem via nele o maior competidor do Silvio Félix. Isso acontece na política, por isso o Mário Botion levou a eleição no primeiro turno. Mas fica a dúvida, qual é o teto do Murilo Félix? E qual é o piso do Murilo Félix? Aqueles 30 mil votos eram o piso do Murilo Félix? Ou eram o teto do Murilo Félix? Participou de uma única eleição, como é que a gente vai fazer uma comparação, né? Agora ele é candidato a deputado. O resultado dele nesta campanha indicará se ele tem mais ou menos de 30 mil votos. Qual é a musculatura dele própria? Exatamente. Dele Se ele própria. tem. E nós temos de analisar os votos que ele receber em Limeira. Por favor, corta o monitor, senão nós não conseguimos fazer aqui. Nós vamos identificar se ele é maior do que aquilo ou se ele é menor do que aquilo. Estou usando só o exemplo dele. Não estou fazendo nenhuma análise da figura, nenhum elogio, nenhuma crítica. Estamos friamente analisando números. No caso da eleição presidencial, qual é o tamanho do Bolsonaro? O tamanho do Bolsonaro é esse? E nas últimas pesquisas vem aparecendo entre 20%, 22%, 23%. Atingiu o seu limite? Atingiu o seu limite. Ele vai crescer mais do que isso? Ele vai chegar a 50% mais um e vai ganhar no primeiro turno? Ele vai começar a diminuir Não o seu acredito percentual? que ele ganhe no primeiro turno. Ele vai começar a diminuir o seu percentual ou ele vai aumentar em muitas vezes o seu potencial? Eu ouvi vários analistas dizendo que Bolsonaro atingiu o teto. Porque ele tem ouvi vários um índice analistas de rejeição dizerem isso. altíssimo. Tem uma combinação de fatores que leva... Como tem o Lula que também. leva o especialista a estabelecer isso. Esse cara aqui não passa disso. Tem vários... Porque o que dizem os analistas? Não interessa... Ivan, por favor, tira o plug ali. Gente, a gente tá... Isso. Agora sim a gente consegue fazer. Nós estamos acostumados a fazer isso. Nós fazemos isso há muitos anos, mas vocês não sabem o que é difícil para nós, para a técnica também, porque nós temos que obrigatoriamente transmitir pelo rádio horário político. E eu não sei como é que nós estamos chegando até vocês pelo Facebook. Você pode, inclusive, nos ajudar dizendo, olha, tá tudo ok, imagem e áudio pelo Facebook. Você pode nos informar também pelo WhatsApp da Educadora, no YouTube da mesma forma e no portal educadora.am da mesma forma. Mas são análises que devem ser feitas no aspecto técnico da coisa e só no aspecto técnico. Olha só, a Renata Ergert. Porque a gente está falando de política, né? As pessoas... Minha gente, vamos prestar atenção. Renata Ergert, por que a rádio saiu do ar? Renata Ergert, vou te puxar pelo pé, né? Você que está voando, vou te puxar pelo pé, vou te colocar no chão. A rádio não saiu do ar, a rádio está transmitindo o programa político, obrigatório. Mas nós estamos ao vivo aqui no Facebook. O Gilberto Pomarola dizendo que está tudo bem. A Taíde Delmiro está muito bem. Está muito bom, obrigada, Taíde. A Ju Nunes está tudo ok. Então, nós temos de fazer essas análises. Até onde vai o Bolsonaro? Até onde deixa a rejeição do Bolsonaro, deixa ele crescer? Até onde a rejeição do Lula deixa uma eventual candidatura do PT crescer? Quanto de transferência de voto que o Lula representará para o Fernando Haddad? Olha, Caio, assim que a gente tem que analisar. Tem todo esse aspecto, que é um aspecto que são os números que resultam das pesquisas e tal, que são explorados pelos especialistas e que fazem várias análises com vários cenários diferentes, mas os cenários, todos eles muito parecidos, muito semelhantes. São diferentes, mas semelhantes. E nesses cenários que são diferentes, mas semelhantes, o que eles apontam? Eles apontam exatamente a mesma coisa que a gente está vendo no dia a dia, que você, quando vai para o Facebook fazer lá
fazer lá uma postagem qualquer a respeito da política, você percebe na hora. Puxa, e você vem aqui e fala, nossa, levei um cacete, fui falar de política no Facebook, levei pau o dia inteiro, não sei o que lá. Por quê? Porque nós estamos vivendo no país hoje aquilo que os especialistas chamam de polarização. Polarização que agora na eleição se concentrou entre Bolsonaro de um lado, Lula de outro, né? Esses dias, um candidato, o Ciro Gomes, ele disse o seguinte, que se o Bolsonaro for eleito, o Brasil vai para uma guerra civil. Disse o Ciro Gomes, um dos candidatos a presidente. Exageros da declaração do Ciro Gomes à parte, o que ele quis mostrar é mais ou menos o resultado dessa polarização. Mas, acrescentando ao que o Ciro Gomes falou, eu diria, não só nós vamos ter uma situação complicada se for o Bolsonaro eleito, mas se o Lula não, né? O Lula não vai ser. O candidato do Lula for eleito, também nós vamos ter uma situação bastante complicada por conta dessa polarização. Porque o outro lado não vai aceitar isso com facilidade. O outro lado não vai se conformar. Se o Bolsonaro... O que o Ciro Gomes quis dizer, exageros à parte, o que o Bolsonaro quis exagerado, dizer, né? Ele é exagerado. Mas o que o Bolsonaro quis dizer é isso, olha, que o Ciro Gomes quis dizer é isso. Se o Bolsonaro ganhar, né, o outro lado não vai aceitar e o outro lado vai começar uma guerra, entre aspas, né? Vai iniciar mas é importante que se diga que se o aspas. Bolsonaro ganhar a eleição, ele assumirá a presidência da República e ele terá de demonstrar habilidade para suas costuras políticas, porque é inevitável. E ele tem habilidade? Não sei. Nós vamos ver depois que ele eventualmente ganhar a eleição. Ele vai ter de compor com os outros partidos políticos. Jair Bolsonaro terá de compor com os outros partidos políticos. Minha gente, isso é inevitável. Mas compor Isso é inevitável. Compor com todos os outros partidos políticos que lhe garantam ele terá governabilidade. Ele terá uma imediata oposição de todos os partidos de esquerda, com toda certeza de todos os partidos de esquerda. Agora, dependendo da habilidade política ou da inabilidade política, a esses partidos de esquerda vão se somar outros partidos de centro. Esse que é o problema. Essa visão a gente tem que ter. Nós temos hoje uma polarização no país, um rejeitando o outro. Não, mas não tem mais aquela coisa de ganhar e não levar. Quem é que ganha? Não, quem ganha. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele levará. Como ele fará com os partidos políticos depois de eleito e empossado é outra coisa. Mas não é só isso, é o ambiente das ruas também. Agora, o ambiente um ambiente das ruas e o ambiente político. Das ruas numa evento, aí eu concordo com o Ciro. Com essa polarização, tá numa nas eventual ruas. Vitória da esquerda, eu acho complicadíssimo. Também acho que um Fernando Haddad ganharia e assumiria, mas acho que nós viveríamos tempos bicudos. O mesmo você pode dizer com relação a Bolsonaro. Mas eu imagino que o Bolsonaro tem uma tendência, como qualquer político, e também o Fernando Haddad, de pelo menos tentar acordos com outros políticos de outros partidos, porque ao Bolsonaro só restaria fechar o Congresso. Se ele não compuser com os partidos, só restará a ele fechar o Congresso. Ele vai compor com quem? Com os partidos que ele... todos. Com os partidos que ele critica hoje. Com os partidos e os políticos que ele chama de corruptos? Sim. Que ele é o único que não é corrupto nesse Brasil? Como o Centrão. Como o Centrão, senão não governa. Ivan, 90% dos atuais congressistas são candidatos à reeleição. 75% dos atuais congressistas vão voltar. Se ganhar Bolsonaro e se ganhar o candidato do Lula, nós vamos ter crise. A crise não para. Acho possível que nós tenhamos crise num primeiro momento, mas acho... A crise só para... A crise só será estancada de momento, se vai ser resolvido ou não depois é uma outra história, mas ela só será estancada de momento se ganhar um camarada capaz disso que você está falando, de uma composição política, tem habilidade para levar para uma composição política, para chamar todo mundo e falar que vem cá, gente, vamos, né? O negócio está feio. Não existe a possibilidade do Bolsonaro ou de qualquer outro peitar o Congresso. Infelizmente, o Brasil é uma república presidencialista. O presidente depende do voto, ainda que o presidente dependa do voto do Congresso. O Collor perdeu a base de sustentação no Congresso, foi para o espaço. A Dilma perdeu a base de sustentação no Congresso, foi para o espaço.
Foi para o espaço. O Bolsonaro não tem essa habilidade. E digo mais, o Haddad não tem essa habilidade. Uma coisa que o de Haddad fato... não tem. Se ganhar o Haddad, ele vai ter dificuldade para formar essa base de sustentação no Congresso. Se ganhar o Bolsonaro, vai ter a mesma dificuldade. Uma coisa que o eleitor do Bolsonaro acha é que no minuto seguinte da vitória do Bolsonaro, o Brasil muda. E no minuto seguinte da vitória de qualquer candidato, o Brasil não muda. Não do jeito que nós esperamos que mude, não na velocidade que nós gostaríamos que mudasse. O eleitor do Bolsonaro acredita que o Brasil vai mudar porque ele vai fazer isso, vai fechar o Congresso, vai tomar medidas... Os bandidos vão ser mortos, presos e mortos. Vai começar a matar bandido na rua e o país vai ser uma maravilha. E isso evidentemente não vai acontecer nem com o Bolsonaro, nem com ninguém. Pelo contrário, vai piorar. E há um aspecto que deve ser relevado, que é o seguinte: Congresso Nacional, Câmara e Senado, que terá índices muito baixos de renovação. A Câmara vai continuar muito parecida e o Senado vai continuar muito parecido. O cara vai ter que negociar com a turma que ele chama de bandido. Então o Alckmin, que é tão criticado por ter feito composição antes da eleição com o Centrão, já tem meio caminho andado, porque já compôs com essa gente. O Bolsonaro, ou qualquer outro, terá de fazer composição com essa gente, senão não governa. Quer um exemplo prático? Mário Botion aqui em Limeira. O Mário Botion elegeu-se prefeito com 4 vereadores. A Câmara de Limeira tem 21 vereadores. Elegeu-se prefeito com 4 vereadores. Hoje ele tem na Câmara Municipal 15, 16 votos. Teve de compor. O que não é difícil. Como é que compôs? Não serve de parâmetro, porque na Câmara Municipal de Limeira é muito fácil você compor, Caio Bortolã. Não é a mesma coisa do que lá no Congresso. A Câmara Municipal de Limeira é muito parecida com o Congresso. Ela só é menor. Ela só é menor. Ela tem 21 vereadores, o Congresso tem 503 deputados. Mas a história dela é de fisiologismo. A vida inteira foi fisiologista. Então a questão é... O Congresso também é fisiologista, mas tem... O novo presidente da República ou a nova presidenta da República, tanto ele quanto ela, seja um homem, seja uma mulher, terão de compor, infelizmente terão de fechar acordos com os congressistas. Ou então, considerando que o Bolsonaro é militar, um novo AI-5 não, mas um AI-6, por exemplo. Nós tivemos o AI-5, pode ser que nós tenhamos um AI-6. Mas a gente não pode perder de vista. Aí o Bolsonaro, numa canetada, fecha o Congresso e, fechando o Congresso... Nós não podemos perder de vista que se ele tomar uma medida dessa... Se ele tomar uma com a mão firme, né? Ele pode até começar o governo dele. Mas ele vai receber de toda a comunidade internacional, pelo menos a comunidade internacional democrática, né, dos países da Europa, os próprios Estados Unidos vão fazer o quê? Os Estados Unidos vão falar o quê? Opa, pera, porque a Venezuela não pode, o Brasil pode, né? Mas a Venezuela faz, né, Ivan? E a Venezuela faz a Venezuela não pode, o Brasil pode. E a Venezuela faz porque há respaldo popular. Ivan, é simples. A comunidade internacional vai reprovar, vai rejeitar, vai condenar, vai repudiar qualquer atitude nesse sentido. O Bolsonaro, aliás, a comunidade internacional já está de olho nisso. O Bolsonaro é mais citado porque o Bolsonaro é uma figura midiática e ele tem... Isso tem de ser dito sem nenhum constrangimento. Ele tem conseguido falar às pessoas uma linguagem que as pessoas entendem. Ele usa a linguagem direta, usa a linguagem coloquial. E boa parte das pessoas gostam de ouvir o que ele fala. A linguagem é direta, tá todo mundo com o saco cheio de mimimi, tá todo mundo com o saco cheio do politicamente correto, então ele se beneficia disso. Dependendo do índice que ele obtiver, se ele for eleito nos braços do povo, ele faz o que ele quiser, enquanto presidente. Tendo respaldo popular, ele não precisa ter respaldo da ONU, ele não precisa ter respaldo dos Estados Unidos, ele não precisa ter respaldo de ninguém, porque a Venezuela não tem. E na Venezuela, Hugo Chávez foi eleito da mesma forma. Militar, foi eleito. Vai fazer e acontecer, manda prender, manda soltar. A população da Venezuela... A Venezuela vive a situação que vive hoje porque a população da Venezuela elegeu Hugo Chávez. E elegeu de novo, elegeu uma terceira vez, elegeu o Nicolás Maduro a segunda vez. Então, porque a Venezuela elegeu um governo. A Venezuela elegeu um governo de esquerda. E em elegendo um governo de esquerda, está sofrendo, da parte dos Estados Unidos, bloqueios econômicos, por exemplo. Mas a Venezuela tem muito petróleo. Estados Unidos proibiu, mas os Estados Unidos proibiu movimentações financeiras da Venezuela.
A Venezuela, grande parte do problema enfrentado pelos venezuelanos hoje é porque eles não conseguem fazer transações, não pode comprar coisas simples, como, por exemplo, medicamento. Eu preciso comprar medicamento para ir na Venezuela. Não posso comprar porque eu não tenho como fazer a transação por conta da barreira imposta pelos Estados Unidos. É isso que eu estou dizendo. A Venezuela não pode, o Brasil pode. A Venezuela adotando um regime de exceção, não pode. E o Brasil adotando um regime de exceção. Mas esse regime de exceção é de direito, então pode. Tudo isso é conjectura, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Conjectura não, são situações que estão aí presentes, são cartas que estão postas na mesa, você precisa analisar. São situações possíveis, mas não dá para cravar o que um candidato eleito presidente fará. Dá para falar das coisas que ele pode fazer, não necessariamente fará. Não necessariamente fará. Eu acho que vai ser muito ruim para o Brasil ter o Congresso fechado, eu acho que vai ser muito ruim para o Brasil ter a volta da censura. Coisas que havia no regime militar, o Bolsonaro, O Bolsonaro disse uma besteira tão grande outro dia. Ele falou que os 5 presidentes militares foram eleitos pelo voto. De quem? Do colégio eleitoral. Mas do povo? Era um colégio... Não, do povo Mas do não. povo? Do colégio eleitoral. Do povo? Os eleitores da Arena e do Arena e MDB. Da Arena, e evidentemente que os da Arena eram em número muito maior, os do MDB não conseguiu. Então não tem a menor dúvida que a volta do regime militar promoveria estragos muito grandes ao Brasil. Você vê como que essa coisa se você classificar um governo de exceção, uma ditadura, é complicado por causa disso, né? Nós tínhamos uma ditadura militar aqui, que era uma ditadura político-militar. Uma ditadura de direita. Político-militar. Havia voto para alguns cargos, não os mais importantes. Depois, com a foi abertura, abrindo, né? Foi se promovendo, por exemplo, se chegou até a eleição para governador, mas presidente da República era ali, era colégio eleitoral, eram só aqueles aqueles políticos que podiam votar. E políticos de quem? Da Arena. Né? A Arena, principalmente, que ganhava todas no colégio eleitoral. Na verdade, era só carimbar, né? Era dar uma carimbada na decisão que já estava tomada. O candidato é esse aqui, João Batista de Oliveira Figueiredo. Pronto, é o meu candidato. Tá eleito. Acabou, não tem conversa. Mas, de todo modo, era uma ditadura. Dá para dizer. Só que era uma ditadura que tinha algum processo de votação. Pois é, mas a Venezuela também é uma ditadura travestida de democracia, né? Sim, ditaduras há de todas as maneiras, todas as tonalidades, né? Todas as vertentes. Dá para dizer que não há retrocesso pior para o Brasil do que a volta do regime militar. Mas não dá para dizer que a eleição do Bolsonaro é a volta do regime militar. Vamos ver como é que a coisa Bolsonaro vai é um candidato do Exército. Outro dia tinha um cara fazendo uma análise. Isso não quer dizer que ele vai retomar os princípios da ditadura numa eventual Outro dia tinha um cara gestão. fazendo uma análise interessante. Tem várias análises que você pode fazer, mas o cara estava fazendo uma análise interessante. Você pensa que o cara estava dizendo assim, você pensa que o Bolsonaro é louco? Não, ele comparou, ele fez uma comparação interessante, ele fez uma comparação do Bolsonaro com o Jânio. O Jânio também dava uma de doido. O Jânio dava de maluco também, né? Vocês acham que o Bolsonaro é louco? Ele não é louco, não. O Bolsonaro não é louco. Agora, o que o eleitor do Bolsonaro, esse cara dizendo, o que o eleitor do Bolsonaro precisa prestar atenção é o seguinte: o cara vai eleger o Bolsonaro, mas quem vai ser o presidente vai ser o Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda dele. E inclusive vou dizer que o que diz o Paulo Guedes me agrada, porque eu tenho esse viés liberal e eu sou, por exemplo, privatista. Eu acho que o governo não tem que ter empresa, que vira cabide de emprego, que incha o governo, que é ineficiente. E eu não sei se o Paulo Guedes vai ser o presidente de fato. O cara estava dizendo isso. O presidente vai ser o Paulo Guedes, né? O Bolsonaro é o cara que vai ficar fazendo essa política toda aí né, que sensibiliza muita gente, que muita gente acha que o cara é o máximo, que ele vai resolver os problemas do país, na base da pancada. Aliás, a política é uma coisa curiosa, né? As pessoas falam de Paulo Guedes e não têm a menor ideia de quem seja o Paulo Guedes, né? Um economista, né? É o cara que é o ministro da Fazenda, com quem o Bolsonaro falou que tinha estabelecido um casamento com ele. Né? Eu casei com ele. Um homem do mercado financeiro. Ele é aliás, tal e qual, ligado aos bancos. Isso, mas... Tal e qual o Henrique Meirelles, que o eleitor do Bolsonaro diz... A maioria desses caras aí são do sistema financeiro. O eleitor do Bolsonaro diz Henrique Meirelles. É o candidato dos banqueiros. João Amoedo é o candidato dos banqueiros. E o Paulo Guedes? Da onde vem o Paulo Guedes? Da onde vem?
é o sistema financeiro. Eu tenho falado isso aqui, Caio, eu tenho falado isso no A Voz do Povo constantemente. Prestem atenção em quem é o ministro da Fazenda do seu candidato a presidente da República. Porque hoje nós temos uma crise no país, as indústrias estão em crise, o comércio está em crise, o setor de serviços está em crise, o terceiro setor está em crise. Todo mundo está em crise. Aí você olha para o sistema financeiro e os caras arrebentando de ganhar dinheiro. Espera um pouquinho, tem crise para quem? Tem crise para todos nós, mas para o banco não tem. E aí você vai ver quem que é o ministro da Fazenda do candidato tal, é um representante do sistema financeiro. O ministro da Fazenda do candidato, quem que é o representante do sistema financeiro? Então, nós temos o sistema financeiro se perpetuando nessa eleição aqui. Acabou o programa político, não é? Está acabando o programa político, mais 10 segundos acaba o programa político, aí nós voltamos para o rádio também. Assim que nós voltarmos para o rádio, para encerrar o colóquio de hoje, o Gustavo Médici, por favor, nos informe, faça sinal, já fez sinal. Estamos de volta, então, pelo rádio. Este é o colóquio que está terminando nesta sexta-feira do mês de agosto, que está terminando, graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã já é setembro, logo, logo a primavera, mês do rodeio de Limeira. Mês de muitas coisas boas para todos nós, pelo menos os meus desejos, acho que os seus também são, de que setembro seja um mês maravilhoso para mês você bonito, né? que está nos ouvindo, para você que está nos vendo. Sobre todos os aspectos. Que seja um mês maravilhoso para todos nós, há de ser, se Deus quiser, será para todos nós muito melhor ainda do que foi o mês de agosto. Coloque o que é um oferecimento da Sono Colchões, da Casa das Torneiras, do Magazine Luiza, e a partir da segunda-feira que vem, do açougue do Marquinho. Agora que nós estamos de volta aqui para o rádio, deixa eu trazer as mensagens dos nossos patrocinadores. Da Casa das Torneiras, que tem gabinetes, que tem pias de granito, pias de inox, cubas de louças, vasos sanitários, metais em geral. Casa das Torneiras tem aquecedores, viu? A gás, elétricos, solares, caixas d'água, tanquinhos Fioreta, Casa das Torneiras, tem válvulas Hidra, caixas acopladas, reparos em geral. Casa das Torneiras tem as melhores marcas, hein? Celite, Docol, Blocket, Deca, Lorenzetti, Fioreta, viu? E tem o bloqueador de ar Poupa Max. Lá na Casa das Torneiras tem bloqueador de ar Poupa Max para você não pagar pelo ar que passa na tubulação do seu imóvel, pagar só pela água. Bloqueador de ar Poupa Max instalado aí no seu hidrômetro. A Casa das Torneiras entrega para você instalado por apenas R$ 119,00. O bloqueador de ar Poupa Max, que é um produto legalizado, viu? Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento. Vá lá conhecer o novo showroom na Rua Santa Josefa, 336, paralela com a Avenida Piracicaba. 34410104 é o telefone. E o WhatsApp é o 981719696. 981719696 e 34410104. O pessoal que tá ligado na internet está vendo lá as imagens de 2 kits para banheiro. São 2 kits de acessórios para deixar o seu banheiro, o banheiro da sua casa, ainda mais bonito, o banheiro da sua casa ainda mais elegante, com esses 2 kits de acessórios que você encontra lá na Casa das Torneiras. Como é que faz para ganhar? Sorteio vai ser dia 6, na véspera do dia 7 de setembro, vai ser feito sorteio aqui no colóquio. Como é que faz para concorrer, Caio Bortolã? Tem que curtir, tem que compartilhar e tem que comentar a transmissão ao vivo do colóquio no Facebook. Curta, comente e compartilhe e concorra na semana que vem. Muito bem. E outro recadinho importante é que nessa segunda-feira agora, vai acontecer a grande reinauguração do Magazine Luiza. Olha, você é convidado, viu? Você, ouvinte do colóquio, é convidado da grande reinauguração do Magazine Luiza. Vá lá, compareça, vá prestigiar a reinauguração do Magazine Luiza, vá conferir as novidades do Magazine Luiza e as promoções. Olha, confira essas ofertas que o Magazine Luiza tem hoje e amanhã. Hoje e amanhã, lá no Magazine Luiza, você vai encontrar Smart TV 50 polegadas 4K LG. Sabe por quanto? Por apenas 24 prestações de R$ 120. 24 de R$ 120. Air Fryer grande por apenas R$ 299 lá no Magazine Luiza. Smart TV 40 polegadas, Full HD,
15 vezes de apenas R$ 103 mensais. Tem travesseiro da NASA no Magazine Luiza? Tem, travesseiro da NASA, por apenas R$ 29,00, olha que baratinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, 14 parcelas de R$ 99,90. Colchão em molas, mais box casal Probel, em 15 prestações de R$ 72,00 mensais. E se você não tem o cartão Luiza, vá lá que o pessoal faz na hora o seu cartão, viu? Faz na hora e você já sai comprando. Magazine Luiza, vem ser feliz. Eu nem vou falar o endereço do Magazine Luiza, porque todo mundo sabe onde fica o Magazine Luiza aqui em Limeira. Não sabe, Caio Bortolão? Atrás da Catedral. Atrás da Catedral. É fácil assim, tá vendo? 12h29 está na hora de eu ir embora, mas eu não vou embora sem antes falar para o nosso ouvinte que está conosco agora. Nosso ouvinte que já chegou em casa, já almoçou, né? Já bateu aquele... Oh, que delícia, né? Já almoçou e agora dá aquele soninho. Todo mundo almoçado e nós aqui... Você vai almoçar agora, né? Eu vou Eu vou almoçar. passar fome até pelo menos 2 horas. Mas depois que você almoçar, Caio Bortolão, você vai chegar na sua casa, você vai almoçar aquela comida deliciosa, saborosa, né? E aí, sabe o que vai acontecer? Vai dar um soninho, mas vai dar um soninho, rapaz, que delícia tirar uma soneca depois do almoço, né? Não precisa de 15 minutos, mais do que isso, para você levantar esperto de novo, viu? Agora, para tornar esses 15 minutos ainda mais agradáveis, ainda mais relaxantes, você precisa de um colchão, sabe de onde? Da Sono Colchões. A Sono Colchões está presente aqui em Limeira com 2 lojas. Uma, Avenida Lauro Corrêa 4631, Avenida Lauro Corrêa 4631, e outra ali na Avenida Piracicaba 392. Avenida Piracicaba 392. Na Sono Colchões, não só os colchões são confortáveis, os preços e as condições de pagamento não vão tirar o seu sono de jeito nenhum, viu? Porque na Sono Colchões você vai encontrar produtos de alta qualidade com os melhores preços e em até 12 vezes. Além de você encontrar produtos com até 30% de desconto. A Sono Colchões possui grande estoque à pronta entrega, viu? Você compra hoje e dorme já esta noite num colchão com qualidade das melhores marcas. Está interessado? Claro que você está. Então aproveite a oportunidade e entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp. Sono Colchões, na Avenida Lauro Corrêa, 987542142. 987542142. E Avenida Piracicaba, 99316-6708. 99316-6708. Sono Colchões. Bom, Caio Bortolão, Bom final de semana. Bom fim de semana para você também, para todos, e até segunda-feira, se Deus quiser. Daqui a pouco, Educadora, meio-dia.